Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Caminho com Mais Exatidão. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais uma palavra que se encontra aqui em Salmos de número 37, versículo de número 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glória a Deus. Essa é uma palavra muito linda, muito poderosa, que essa palavra ela se encontra na vida de muitos cristãos. Diz ali que nós devemos nos deleitar. Deleita-te para nos deleitar no Senhor. E essa palavra deleitar, eu creio que dentro dela envolve muitas outras palavras junto com ela. E uma delas é a obediência. Depois podemos ver aqui coragem, fé, perseverança, adoração, oração. Porque o texto nos diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Você deseja algo da parte do Senhor? Você tem sonhos, objetivos? Você quer alcançar estas bênçãos para a tua vida? Mas a palavra diz que nós devemos nos deleitar. E quando a gente lê, parece ser tão fácil, parece ser tudo muito fácil, tudo muito lindo. Mas na prática não é bem assim. Então eu quero começar aqui com falar da palavra obediência. Podemos ver que Ananias, Misael e Azarias, quando o rei Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes a fornalha, e era para todos se prostrarem. E quem não fosse se prostrar para adorar aquela grande estátua, aquela grande imagem que ele fez, iria ser lançado naquela grande fornalha de fogo ardente. E até ele mandou aquecer 7 vezes mais para intimidar, porque queria que todos se prostrassem. Mas tinha 3 jovens que amavam a presença do Senhor, que eles eram obedientes. E diz que quando foi tocado os instrumentos, quando foi tocado aqueles instrumentos, milhares de pessoas se prostraram, dobraram os seus joelhos diante daquela estátua. Provavelmente tinha vários judeus ali. Só que 3 permaneceram em pé. No caso, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 aí, eles obedeceram o primeiro mandamento de Deus, que era amar a Deus sobre todas as coisas, que não era para se prostrar diante de nenhuma imagem, não era para adorar outros ídolos. Então eu vejo que eles colocaram a obediência em primeiro lugar. Mas qual que era o desejo do coração deles naquele momento ali? Porque a palavra do Senhor vai dizer, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O desejo deles ali naquele momento era que o Senhor livrasse eles daquela fornalha de fogo ardente. E eles preferiram obedecer o Senhor e não se prostrar ali diante de uma imagem feita por um homem. Eles sabiam que Deus era o Criador de todas as coisas, que Deus criou o homem. E o homem criou uma imagem, uma estátua, e o homem queria forçá-los a adorar aquela imagem. Mas como eles confiavam no Senhor, eles tinham fé no Senhor, eles amavam o Deus vivo de Israel, e eles não se prostraram. Eles preferiram
preferiram morrer lá naquela fornalha do que desobedecer o primeiro mandamento de Deus. E logo podemos ver que quando eles não se prostraram, o rei Nabucodonosor mandou chamar aqueles 3 para ser lançados lá naquela grande fornalha. Eles foram lançados, só que a mão do Senhor protegeu aqueles 3 jovens ali, porque eles honraram o Senhor em primeiro lugar, a custo da vida deles. Eles sabiam que talvez poderia acontecer o pior. Só que também nós podemos ver que eles também profetizaram. Eles disseram: fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar, e Deus, Ele pode e Ele nos livrará dessa fornalha de fogo ardente. Podemos ver que logo em seguida, depois que eles foram lançados naquela grande fornalha, o rei, ele avistou o 4º homem lá, e sabemos que esse 4º homem que estava lá era o Senhor protegendo aqueles 3, e eles viram e contemplaram o Senhor lá naquela fornalha, e diz que eles se alegraram lá dentro. Eles começaram a passear e andar dentro daquela fornalha, se alegrando, glorificando, adorando o Senhor, porque o Senhor tinha guardado eles. E quando eles viram que eles não tinham morrido, mandaram eles sair de lá de dentro. Eles saíram, não tinham sido queimados, não tinha cheiro de fumaça, o fogo não consumiu sequer nem um fio de cabelo deles, nem o tecido, nem a roupa, nada disso. E ali podemos ver que eles obedeceram o Senhor, e o desejo deles era que o Senhor livrasse eles, né? Talvez eles não queriam entrar lá dentro, mas não é como a gente quer, né? Não é como a gente pensa. O agir de Deus é diferente. Ele age de várias formas e de várias maneiras. Mas o desejo deles era... Eles não queriam morrer naquele lugar, naquela fornalha. E o Senhor concedeu esse desejo para eles, porque eles honraram o Senhor em primeiro lugar. Então vamos agora para a coragem. Uma outra palavrinha que também está dentro do deleitar no Senhor. Podemos ver que o povo de Israel estava com grande medo de um homem chamado Golias. O exército de Israel temia aquele homem, porque era para o melhor lutador, o melhor guerreiro, lutar contra o Golias. E todos ficaram com medo. E nesse momento ali, era para pelo menos um daqueles guerreiros preparados, né, que treinou, que a vida dele toda era ser guerreiro do rei ali, né, do exército. E era no mínimo para um deles se levantar ali e ir lá lutar contra o Golias. Mas faltou para eles coragem. E Davi, o Senhor já estava preparando Davi antes, alguns dias, porque Davi protegeu o seu rebanho do leão. Ele lutou contra o leão, ele matou o leão. Então a coragem dele foi aumentando a coragem dele, porque ele era um jovem, né? E logo depois aparece um urso, e de repente ele também consegue matar aquele urso, e ele também protege aquele rebanho que ele guardava. E ali Davi está sendo moldado, e penso eu que ele nem sabia que ele estava sendo moldado, mas ali o Senhor acrescentou a coragem dele. Imagina, meus amados irmãos, se cada um de nós conseguisse, né, proteger aí, se nós tivéssemos ovelhas, proteger as ovelhas de um leão, e de nós lutar contra um leão, e a gente prevalecer contra aquele leão, vencer aquele leão, derrotar aquele leão. A nossa coragem vai lá em cima, nosso ânimo vai lá em cima.
E logo depois, talvez de alguns dias, apareceu um urso. E a gente foi lá e lutar contra aquele urso também, e derrotar aquele urso. Aleluia. Às vezes eu fico pensando, né? Parece que a gente sente, imaginando assim, a gente sente o que passou dentro, né, do interior de Davi. Ali ele se sentiu um homem corajoso, um homem valente, um homem que não temia mais esses animais. E logo ele fica sabendo que lá, naquele acampamento, tinha um homem que estava escarnecendo do Deus de Israel, blasfemando contra o Deus de Israel. E ele pôde ver que o exército de Israel se acovardou, não tinha coragem de ir lá lutar contra aquele filisteu incircunciso. E Davi, ele pergunta, né, quem que é este, né? Quem que é este incircunciso que fica blasfemando do Deus de Israel? E aí contaram para ele, só que na história a gente não vê Davi recuar em nenhum momento. A gente vê que ele tinha vontade de ir lá representar o Senhor e lutar contra aquele grande gigante que o homem era preparado praticamente a vida toda para a guerra. Davi não. Davi, ele apacentava as ovelhas. Ele conhecia, né, as ovelhas. Ele vivia com as ovelhas. Ele entendia muito de ovelhas e não de batalhas. E ele usava, né, aquela funda para proteger suas ovelhas e assim por diante. E como Deus acrescentou por meio daqueles animais, né, por meio da luta contra aqueles animais, Davi prevaleceu e Deus acrescentou a coragem, né, a Davi. E até que Davi, ele vai vestir a armadura do rei Saul, e a armadura não cabia, e ele foi daquele jeito mesmo, porque ele também tinha fé também no Senhor. E diz que quando eles foram lá para batalhar, Davi se adiantou e acertou aquele gigante com uma pedra, né, em sua testa, e aquele gigante caiu. Ele tomou a espada daquele gigante, cortou a cabeça, e todo o exército filisteu viu e temeu, ficou com medo, e eles correram, e o exército de Israel se alegrou, ganhou ânimos, né, e correram atrás do exército filisteu para derrotá-los. Então podemos ver que, por meio da coragem, Davi pôde honrar o Senhor Jesus, esse Deus poderoso. Então podemos ver aqui a obediência e a coragem. Isso também é se deleitar no Senhor. E o desejo de Davi era qual? Era derrotar aquele gigante. E o Senhor concedeu o desejo do coração dele, porque aquele homem era mau, um homem incircunciso, que blasfemava contra o Deus de Israel. E aquilo ali mexeu muito com Davi, de tal maneira que ele ficou incomodado com aquilo ali. Ele quis derrotar aquele gigante. E ele conseguiu, mesmo ele não sendo um guerreiro. Podemos ver aqui a fé. Agora, outra palavra que também está dentro do deleitar. O profeta Elias, ele disse assim: eu já ouço o barulho de chuva pesada. Aleluia, Jesus. Ele disse, né, eu já ouço o barulho de chuva pesada. Mas ainda não estava caindo nenhuma gota de chuva. Só que ele estava falando ali pela fé. Ele estava falando pela fé. E então eles vão num lugar, ele e aquele moço, e ele se prostra e começa a orar, pedindo ali a chuva. E ele de repente ele diz para aquele moço, aquele jovem, vai lá e olha, vê se está vindo a chuva. E aquele moço ia lá, olhava, voltava, né? Ele olhava, não via nada, voltava e dizia para o profeta Elias: não vejo nada.
E o profeta novamente se prostrava, orava. Daqui a pouco ele se levantava e dizia: agora vai lá de novo, vê se está vindo a chuva, pela segunda vez. Aí o moço ia lá, olhava, não via nada, voltava, dizia: olha, até agora não vi nada. E aí o profeta, ele se prostrava novamente, orava, de repente ele se levantava e dizia: novamente vai lá, vê se está vindo alguma chuva. E aquele jovem foi, olhou, não avistou nada. E isso aconteceu 7 vezes. E na 7ª, quando aquele jovem foi, ele pôde ver uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. E ele voltou e disse para o profeta: olha, eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. E aquela nuvem, ela se transformou numa nuvem gigantesca, numa grande tempestade. Aleluia! Então podemos ver aqui a fé entrando em ação. E também já podemos colocar aqui a outra palavra, que é perseverança, né? Porque ele orou 7 vezes. Ele perseverou na oração, ele persistiu na oração e ele teve fé. Porque ele, pelos olhos da fé do profeta Elias, ele estava vendo a chuva, né, pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então, aquilo que ele não estava vendo, agora veio, que era chuva, né? Agora ele pôde ver, contemplar a chuva caindo dos céus. E aquilo que ele esperava chegou. Aleluia! Que era a chuva. A chuva que ele tanto esperava e tanto desejava. Então, por meio da fé, é necessário, na verdade, a gente ter fé para se deleitar no Senhor, porque é preciso, porque o texto diz, né, deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o que deseja o teu coração. Você deseja algo da parte do Senhor, mas você tem que ter fé e esperar para isso acontecer, para o Senhor te entregar nas tuas mãos. O desejo do profeta Elias era qual? Era que chovesse. Então, ele não via a chuva. Ele não estava vendo a chuva, porque a chuva não tinha chegado ainda, mas ele esperava a chuva. Mas por meio da fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. E aí, logo a chuva veio e aquilo que ele esperava, que era chuva, também veio. A chuva veio e ele pôde ver, né, aquilo que ele não estava vendo antes. Agora, vamos para outra palavra aqui. A oração. A oração. O Senhor Jesus, ele quando estava nessa terra, ele perseverava muito na oração. A gente pode ver que hoje, muitas pessoas sobem os montes para orar. E essa tradição, ela vem da onde? Ela vem de lá de Jerusalém. E quem que começou a fazer isso? Foi o Senhor Jesus. Ele orava muito. Ele orava lá nos montes, né? E por que ele orava? Porque o ministério do Senhor Jesus, nós sabemos que ele é o Messias. E o Messias, ele era o Cordeiro de Deus para ser imolado, para ser morto. Mas antes dele ser morto, deveria acontecer milagres por meio dele. Os cegos deveriam enxergar, os mudos deveriam falar, os surdos deveriam ouvir, os mancos e aleijados deveriam saltar como servos, por causa do poder dele, porque isso está escrito lá em Isaías. E Jesus, ele orava antes, ele buscava bastante em oração, porque o desejo dele como Messias, como homem, era que
que acontecesse prodígios e milagres por meio da vida dele. E depois que ele orava, ele ia e orava pelas pessoas, tocava nas pessoas, colocava a mão sobre as pessoas, ele falava e as pessoas eram curadas. O inimigo, ele dava grito de derrota, porque o Senhor Jesus expulsava o inimigo da vida das pessoas. E ali novamente podemos ver que o desejo do coração dele era cumprir o chamado dele, o ministério dele. Era que as pessoas recebessem curas e libertações, milagres e maravilhas. E aconteceu. Mas aconteceu por meio da oração. Porque ele se deleitou, né? Ele como homem, ele se deleitou em Deus. Ele se deleitou na natureza divina, no Espírito, no Pai. Porque o poder vem do Espírito. E ele, como homem, orava. E o Espírito de Deus enchia ele de poder e de autoridade para realizar esses milagres. E outra palavrinha também que está dentro do deleitar é a adoração. A adoração. Podemos ver que aquele homem leproso, que ele vem descendo, né, aquele morro, e vem acompanhando Jesus de longe. De repente ele chega perto do mestre e diz: Senhor, se queres. Na verdade ele começa a adorar, né? Na verdade ele começa a adorar o Senhor ali. E depois ele pergunta: Senhor, se queres, podes me purificar? O Senhor diz para ele: sim, eu quero, seja purificado, seja limpo, seja curado. E aquele homem, ele foi curado, mas ele adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor Jesus. E o desejo do coração dele também era receber a cura. E ali ele se deleita no Senhor, ele espera no Senhor, ele se achega ao Senhor, ele se prostra e começa a adorar. E até que ele pergunta, né? Depois ele para ali a sua adoração. E ele diz, né? Senhor, se tu quiser, Senhor, tu podes me curar. Tu podes me purificar dessa lepra aqui. E o desejo do Senhor também era curar aquele homem ali. Porque o Senhor amou. O Senhor aceitou a adoração daquele homem. Foi uma adoração sincera. Então podemos ver que todos esses exemplos aqui, todos eles se deleitaram no Senhor, né? E o Senhor concedeu o que desejava os corações deles naquele momento. E também o texto, ele vai terminar aqui, né, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso é muito forte, é muito lindo. É um texto muito lindo. Devemos entregar a nossa vida ao Senhor. Devemos esperar no Senhor. Devemos confiar no Senhor. Porque sabemos que Ele é poderoso. Então podemos ver que essa palavra deleitar aqui, creio eu, que envolve muitas outras palavras. Para este desejo do teu coração se realizar. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Não adianta eu querer dizer que eu estou me deleitando no Senhor, que eu quero algo da parte do Senhor, sendo que eu não tenho coragem para representá-lo, sendo que eu não tenho fé, sendo que eu não adoro o Senhor, sendo que eu não oro, sendo que eu não persevero, sendo que eu não obedeço. Como que eu vou receber algo da parte do Senhor? Como? Aí, dessa forma, eu não vou conseguir receber. Mas se nós viver esta palavra que está sendo pregada agora, eu creio de certeza que nós vamos receber o que o nosso coração deseja. O Senhor vai conceder para nós. Se esse desejo é um desejo bom para nós,
o Senhor vai concretizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Amém? Fique com esta palavra e um grande abraço a todos, aqueles que puderem, né, se inscrever no canal, ajudar aí deixando o seu like, compartilhando, a gente fica muito grato. Amém? Que a paz do Senhor fique com todos vocês. Um grande abraço.